Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para dar a penúltima aula aqui de história do nosso canal, pelo menos desse ano, porque a gente ainda está avaliando a possibilidade de fazer esse canal no ano que vem também e talvez fazer ele crescer bastante. Enfim, essa aula vai ser sobre a Era Napoleônica, que foi um período pós-Revolução Francesa, quando Napoleão chega ao poder. O momento em que Napoleão chega ao poder foi bem explicado no último vídeo sobre o golpe 18 Brumário e sobre os diretórios, mas eu vou dar aqui uma pequena revisãozinha. Basicamente, quando tem o fim dos diretórios, o início do consulado, ao fim da Revolução Francesa, não estou falando que a França vai virar uma paz de novo, porque vão ter várias revoluções pós Revolução Francesa lá. Essas revoluções acontecem em 1820, 1830, são várias e não só na França, mas como no mundo todo, na Europa toda pelo menos. Enfim, Napoleão já tinha uma influência relativamente grande antes dele chegar ao consulado, porque ele foi um general que ganhou algumas batalhas durante a Revolução Francesa e porque ele foi eleito ele foi escolhido para participar dos diretórios antes, do consulado, mas através do golpe 18 Brumário ele passa a governar com dois cônsules, com poder de influência talvez um pouco maior que eles, por conta do que eu acabei de explicar. Mais tarde, através de outro plebiscito, consulta popular, ele vai passar a ser o imperador da França. Todas aquelas ideias de limitação do poder do rei, liberdade de imprensa vão acabar. Entretanto, isso não significa que foi um momento ruim, porque a partir da hora que eles estavam lutando por motivos liberais, apoio por conta da burguesia no poder, essas coisas, seria um retrocesso, um imperador com total poder. Mas Napoleão vai ser um imperador diferente, que vai ter várias medidas boas. Primeiramente, ele vai ter o apoio da burguesia. Por quê? Porque ele apoiava a burguesia e o desenvolvimento da indústria. Inclusive, ele vai tomar algumas medidas que vão facilitar esse desenvolvimento da indústria. Ele tinha o objetivo de tornar a França a maior nação da Europa. E isso também trazia um apoio militar. Então, fora isso, ele tinha medidas mais populares, como o tabelamento dos preços, que acabava com a inflação, o ensino público e obrigatório, que também ajudava a burguesia, porque a partir da hora que você tem pessoas bem formadas, facilita o trabalho, tanto na indústria como em outras áreas importantes. Ele dá continuação à reforma agrária que foi iniciada pelos jacobinos, outra medida popular, e ele vai garantir por um tempo estabilidade política e econômica no país. Ele vai retomar a estabilidade que existia na França antes daquela crise que deu início à Revolução Francesa, que eu expliquei lá na primeira aulinha, primeira ou segunda. Enfim, todas essas medidas, então, diminuem os conflitos entre os girondinos e jacobinos e gera apoio popular dos militares e dos burgueses. Ele tem apoio de todos. Para que você, mesmo parecendo ser um retrocesso, na verdade não foi, porque várias das coisas que eles queriam vão acontecer, ou pelo menos ele luta para acontecer. Isso eu já falei sobre os plebiscitos. No primeiro ele se torna cônsul vitalício, ele vai participar do consulado, e depois ele se torna o imperador da França. As guerras napoleônicas, como eu já disse, Napoleão tinha aquela sua ideia de tornar a França a maior nação da Europa. E fora isso, com aquelas medidas e ideias iluministas, com as ideias iluministas se espalhando por todos os lugares e suas medidas liberais que ele estava tomando, ele começa a ser ameaçado por países absolutistas que eram mais conservadores e não queriam perder o poder. Portanto, vão se formar coligações como a da Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, que vão lutar contra a França por conta desse medo. Fora isso, fora dessa ameaça aos conservadores, a França tem essa ideia de dominar
boa parte da Europa. Então já tinham dois motivos para lutar contra ela. A França, por ser Napoleão e a França como um todo, por ser um país que toma várias medidas liberais, ele vai ser uma aliada de vários intelectuais europeus que lutavam pelo iluminismo e pelo fim do absolutismo. A Inglaterra, que também estava incluída naquela coligação, já tinha seus objetivos particulares, até porque a Inglaterra teve suas revoluções, a Revolução Gloriosa, por exemplo, que lutavam por essas ideias mais liberais. Então, o seu objetivo não era esse, o objetivo era enfraquecer o seu principal rival, que era a França. Desculpa, gente, interromper a gravação aqui, mas vou retomar de onde eu parei. As guerras contra a Inglaterra e a Rússia. Essas guerras já tiveram uns certos objetivos econômicos. Primeiramente, vou falar aqui da Batalha de Trafalgar, França versus Inglaterra. Esses dois países, como eu já disse anteriormente, eram rivais históricos. Tiveram brigas no passado, a França foi intervir em independência dos Estados Unidos para prejudicar a Inglaterra, e agora, como Napoleão estava forte, ganhando várias batalhas e com seus objetivos particulares, ele deseja invadir a Inglaterra. Por quê? Porque hoje não, naquele momento era sua principal rival econômica, principal rival histórica, e estava com desejo de expandir território. Então, vai com tudo para cima da Inglaterra. Entretanto, a Inglaterra tinha uma potência hegemônica na época, porque foi o principal país da primeira Revolução Industrial. Além disso, tinha a melhor marinha do mundo e, como mais uma vantagem, era uma ilha. Uma ilha com a melhor marinha do mundo é praticamente impossível de ser invadida. Então, não vai dar certo. Vai ser derrotado pela Inglaterra, vai ter algum prejuízo econômico, mas Napoleão tem uma ideia genial, mas que não vai funcionar na prática, que foi o bloqueio continental decretado em 1806. Qual era o objetivo dele? Acabar com a Inglaterra não por guerra, mas sim economicamente e de alguma forma indiretamente. A França vai falar para todos os países da Europa que eles não deveriam comercializar produtos com a Inglaterra e apenas entre eles ou com a França. Mas esses países, nem todos eles, se submetem ao bloqueio. Alguns porque era impossível, por conta da Inglaterra ser a maior economia do mundo na época. A França não conseguia abastecer o mercado inteiro e não tinha todos os produtos que a Inglaterra tinha. Então, alguns países vão ser obrigados a comercializar com eles para não ter a fome, né? E outros países tinham relações com a Inglaterra anteriormente. Por exemplo, Portugal. Vou falar mais tarde sobre o exemplo do Portugal, mais particularmente, que até influenciou na independência do próprio Brasil. E alguns outros simplesmente não se submeteram porque não quiseram. Por exemplo, a Rússia, que vai ser motivo de guerra mais tarde. Vários países que dependiam do comércio com a Inglaterra para se sustentar vão desrespeitar o bloqueio, e a Rússia era esse caso. Em 1812, então, Napoleão resolve invadir a Rússia. Só que vai sofrer uma derrota muito feia, que vai influenciar e muito na perda do seu poder. Quando o Portugal invade a Rússia, é um problema muito grande. A Rússia é um território imenso, então as tropas russas que não tinham condição de lutar frente a frente com Napoleão vão ficar na retaguarda. Toda hora que a França ia entrando mais no território, a Rússia botava fogo na própria cidade, evacuava os cidadãos, e então a França tinha que ir entrando no território e, com o passar do tempo,
vão se passando dias e dias, vão se passando vários dias, eles não têm comida no meio da estrada, vocês podem ver aí na foto ao lado que é tudo neve, e uma hora vai chegar o inverno russo, que todo mundo sabe que é avassalador. Então, as tropas russas vão entrando no território, os franceses vão ficando sem comida, cansados e sem preparação para o inverno tão forte. Então, boa parte das tropas francesas vão ser aniquiladas pelo próprio inverno e não pelas tropas russas, e assim vai causar um problema gigante para Napoleão. Quando ele perde a guerra contra a Rússia, a França perde boa parte do seu exército e Napoleão perde alguma parte do seu apoio político. Quando eles estão numa situação de uma certa desvantagem, eles vão formar aquela coligação que eu falei anteriormente vai se formar de novo e vai atacar Paris, se aproveitando dessa situação. Napoleão, então, é exilado na ilha de Elba, não como um prisioneiro. Ele vai viver praticamente naturalmente, mas ele vai conseguir retomar o seu poder mais para frente. Na França, então, aquela dinastia que estava no poder anteriormente, de Luís XIV, Luís XVI, ela vai voltar ao poder e a população vai voltar a se tornar insatisfeita. Napoleão, então, recebendo essas notícias de insatisfação, consegue convencer o exército que estava mantendo ele na ilha a se juntar e ir lutar na França para retomar o poder. Ele retoma e por 100 dias ele fica no poder, por isso o nome Governo de 100 dias. Mas na Batalha de Waterloo, Napoleão é capturado de novo, ele vai ser preso na ilha de Santa Helena e ele fica lá de novo, não como um prisioneiro, mas sob forte vigília da Inglaterra, e vai ficar lá até a sua morte. Aqui eu vou passar aqui o slide para vocês. Se vocês quiserem todos os slides que eu estou vendo, vocês vão poder tirar print da tela e usar eles para um futuro estudo de vocês. Agora, então, quando Napoleão é preso e sai do poder, vai ter um momento de... Qual a palavra que eu posso usar? De reajuste lá na Europa. Napoleão, que tinha tomado muitos territórios, vai ter que... as pessoas que tomavam conta daqueles territórios vão querer voltar ao poder. Isso é muito lógico. Se você teve poder num dia, você não vai querer perdê-lo. Então, para isso, eles vão ter o Congresso de Viena, que tinha como objetivo fazer a Europa voltar às suas configurações territoriais anteriores a 1789. No caso, anteriores ao momento que começaram a mudar, né? De uma certa forma, com os domínios de Napoleão. Os principais países que estavam nesse congresso foram Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia novamente. E essa reunião aconteceu em Viena, na Áustria, não é à toa o nome. Outra coisa que foi decidida nessa reunião, mas que não deu tão certo quanto eles achavam que ia dar, foi a Santa Aliança. O que foi a Santa Aliança? A Santa Aliança foi um pacto militar que serviria para tentar conter as revoltas liberais. Mas ela não vai funcionar. E tinha tudo para dar certo. 4 nações, sendo que uma delas era a mais forte do momento, a Inglaterra, que iria... essas 4 nações iriam lutar como eu posso falar para vocês? Pelo estabelecimento do absolutismo na Europa. Tinha tudo para dar certo? Mais ou menos. Com a Revolução Francesa e com as ideias iluministas em toda a Europa, era impossível
as revoltas todas serem contidas. Vão todas se espalhando pelos territórios. Uma nação liberal vai ajudar a outra que quer se tornar liberal e por aí vai. Era uma coisa impossível de ser contida, então não vai funcionar. Os territórios podem até ter praticamente voltado ao normal, mas é impossível de conter todas as revoltas. E eu acho que nós vamos ficar por aqui. A próxima aula eu vou dedicar inteira para as consequências da Revolução Francesa. Não vou aprofundar em nenhuma para não deixar muito pesado para vocês. Vou só mostrar para vocês que essas revoluções e a difusão dessas ideias vai influenciar e no mundo todo de várias formas. O liberalismo, a democracia que existe hoje tem, tem muita influência daquele tempo. Se a gente parar para pensar, nem tem tantos anos. Isso é o 1820, 1830. Isso é próximo do 200 anos. De 200 anos para cá, o mundo mudou muito com o desenvolvimento da indústria, empresas, essas ideias liberais, a democracia, e mudou de várias formas. E então vou ficar por aqui e na próxima aula falo para vocês mais sobre as consequências um pouco mais aprofundadinho, mas também não tanto porque é mais fácil pesquisar um pouco mais sobre cada uma delas e vocês podem fazer isso usando diversos sites, como vou fazer propaganda de graça mesmo, mas que eu uso muitas vezes quando eu tenho que fazer um slide, por exemplo, quando eu tenho que estudar para uma prova. Vocês podem usar o Mundo Educação, o Brasil Escola, tem vários desses sites que vocês podem usar para pesquisar sobre os tópicos que eu vou falar na próxima aula para vocês, que são muito legaisinhos. E é isso, gente.